Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Muito boa noite, sejam bem-vindos para mais uma live aqui. Hoje resolvi trazer um assunto bastante importante, né, na questão da saúde mental, né, para a gente falar sobre psicoterapia, né? Enfim, alguns tipos de psicoterapia e a psicoterapia da qual eu estudo, né? Que seria a psicoterapia de orientação analítica e a psicanálise. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Enquanto o pessoal vai entrando aí, acho importante eu me apresentar. Eu sou o Dr. Yuri Oliveira, sou médico, psiquiatra, sou psicanalista, estou em formação na Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Trabalho como professor em cursos de formação para residência em psiquiatria, supervisor, né, na área da infância e adolescência. Então, ultimamente tenho trabalhado muito mais na área da psicanálise, da psicoterapia, e hoje resolvi trazer esse assunto, sabendo, né, que a grande maioria de vocês, né, se interessa muito mais pelas questões mais médicas, vamos dizer assim, psiquiátricas, né, do que propriamente a psicoterapia, mas eu acho muito importante essa parte, né, de tratamento, né, quando a gente vai pensar no tratamento na saúde mental, né, no geral, vamos dizer assim. E eu queria falar um pouco, explicar. Eu sei que muita gente desconhece, não sabe, né, como funciona, tem dúvidas em relação a isso. Os próprios colegas médicos muitas vezes não entendem muito bem, né, ou desconhecem alguns tipos de psicoterapia, de psicanálise, e então acho importante trazer isso aqui hoje, né? Lembrando que a ideia sempre é promover saúde mental e não se pode falar em saúde mental se não falar em relação a um tratamento psicoterápico, né? Seja na psicoterapia de orientação analítica, seja em outros tipos de psicoterapia, que cada uma tem a sua importância, eu acredito, né? Sei que eu estou falando para gente, para público leigo, como a gente fala, então eu vou tentar falar o mais simples possível, né? E falar simples é difícil, né? Falar simples para que as pessoas entendam o que a gente está falando, principalmente quando a gente está falando de temas difíceis, de temas difíceis, né? Falar simples é difícil, mas a ideia é que vocês participem, né? Sempre eu digo aqui, para mim o que mais importa, na verdade, é essa troca, né? Saber que vocês estão aproveitando o que eu estou trazendo para vocês, né? E muita gente já me conhece, estou vendo vários aqui que estão sempre nas lives e me mandando questões, me mandando frases muito boas de ser lidas, enfim, agradecendo o conteúdo que eu trago. É muito legal essa troca aqui com vocês, assim, né? É muito rico isso. E é uma experiência extremamente interessante e muito gratificante, né? Então, assim, ó, pra gente começar, né, a psicoterapia, existem... O que é uma psicoterapia, né? Começando uma coisa bem simples, mais básico, né? Existem várias formas de psicoterapia, mas a psicoterapia requer principalmente o paciente e o terapeuta, né? Uma pessoa que fala e a outra pessoa que escuta,
né? Eu acho que essa questão da terapia interpessoal é o que eu poderia, vamos dizer assim, o que une quase todas as formas de terapia nesse sentido, né, de terapia psicológica, né, na psicologia, na psiquiatria, é isso, né? São duas pessoas onde há um envolvimento no momento da sessão, né, minimamente em relação a questões de confiança, a questões de sigilo, a questões de empatia. Então, antes de tudo, né, acho que é importante a gente pontuar isso, né? São duas pessoas que se encontram num ambiente privado, protegido, né? Onde há um pacto, vamos dizer assim, de sigilo, né, entre as duas partes, né? E aí, então, há a possibilidade de o paciente trazer o material, trazer o seu sofrimento, trazer a sua dor. Eu acho que isso seria o ponto principal, assim, de uma psicoterapia. E uma capacidade mínima, né, do terapeuta conseguir se envolver com as dores do paciente, conseguir ser empático com as dores do paciente, né? Eu acho que isso é o mínimo, né, quando a gente vai pensar em alguém que vai tratar de alguém nesse sentido, né? Então, eu acho que o terapeuta ele tem que estar disponível, né, afetivamente, né, empaticamente, para poder escutar a dor do paciente. E aí, claro, né, sem julgamento, ou né, o máximo possível sem julgar o seu paciente, respeitar, né, seja as crenças, o estilo de vida, as ideologias, né? Hoje a gente está num momento político, enfim. Nesse momento a gente tem que respeitar as opiniões do paciente, acolher a visão de mundo desse paciente, e aí para poder escutar empaticamente, para poder ajudar esse paciente, né? Existem várias formas de psicoterapia, né? Existe a terapia cognitivo-comportamental, né, que lida mais com comportamentos e mudanças de comportamentos, né, com crenças, né, as falsas crenças dos pacientes, né? Existe terapia, por exemplo, familiar, né, que vai se tratar, né, a família como um núcleo, né, e tentar lidar com as conflitivas entre essas pessoas, né? Existe a terapia vincular, que está muito ligada à terapia familiar, entre os vínculos, né? E a terapia que eu particularmente estudo hoje, né, e que mais vamos dizer assim, eu mais me debruço, né, e me aprofundo, é a terapia de orientação analítica, né, que ela é derivada da psicanálise, né? Então, para quem não conhece, né, a psicanálise, ela é uma psicoterapia, ela é uma terapia, né, que seria, vamos dizer assim, a mãe, né, de grande parte dessas outras psicoterapias, né? Ela surgiu no final do século XIX, lá em 1890, mais ou menos, né? Quem é o grande, né, a principal figura dentro da psicanálise é o Freud, né? E a partir do Freud, vários outros, né, psicanalistas, escritores foram desenvolvendo a técnica psicanalítica. Então, a partir disso, né, que ele descobre em 1800 e final do século XIX, ali por 1890, 1895, a descoberta do inconsciente, né, e o poder que o inconsciente tem dentro nas nossas vidas e o que isso influencia, né, no nosso comportamento, né? Bom, a diferença, vamos dizer assim, entre essas psicoterapias é que na psicoterapia de orientação psicanalítica e na psicanálise, a gente vai lidar, então, pensando muito mais nesse material inconsciente, né? Nesse material que, vamos dizer assim, que muitas vezes não é
trazido de forma direta, né? Mas que ele é trazido repetindo certas ações ou repetindo certos comportamentos ao longo da análise e que então o analista tem possibilidade, né, de identificar isso e poder ajudar o seu paciente em relação à mudança desses comportamentos, né? Lembrando que assim, a gente lida muitas vezes com materiais traumáticos, materiais que ficam de alguma forma guardados e eles ficam guardados por um motivo. Quando a gente sofre um trauma, né, principalmente nos primeiros anos de vida, esse trauma muitas vezes precisa ser esquecido, né? E a gente diz isso que ele é de alguma forma reprimido, né? Situações traumáticas da nossa vida, do nosso desenvolvimento. Isso não quer dizer que ele deixa de existir. Ele segue existindo, mas muitas vezes sem a pessoa se dar conta. Então, quando a gente diz assim na questão de a gente repetir comportamentos, né, as pessoas que sempre se dão mal em certos relacionamentos, ou brigas familiares, né, ou próprias situações de doenças mentais, como depressão, questões de ansiedade, fobias, né, síndromes do pânico. Então, isso tudo, de alguma forma, tem a ver com esse conteúdo que a gente vai vivendo, muita coisa de forma traumática ao longo da nossa vida e que isso vai ficando dentro da gente. A psicanálise, de alguma forma, nos mostra que falar sobre essas coisas ajuda muito. É a possibilidade, através da fala, de aos poucos, é um processo lento, a gente muitas vezes sabe quando começa, mas não sabe quando termina. Então, assim, é um processo lento que aos poucos vai possibilitando o paciente a entrar em contato com esses materiais mais difíceis de serem pensados e podendo trabalhar isso com o seu terapeuta, com a pessoa que está ali na frente dele, aos poucos ir podendo se livrar ou de alguma forma resolver, ressignificar, elaborar essas questões e aí podendo se livrar de alguma forma dos sintomas que essa pessoa vem apresentando nesse momento que ele vem na sessão, né? Lembrando assim, eu estou vendo que as pessoas já estão fazendo pergunta. Compensa? Eu tenho aqui, como é que é? Minha mãe fez psicanálise, mas o terapeuta não falava nada. Ele trocou para a terapia cognitivo-comportamental. Você é psicanalista? Sim, eu sou psicanalista, estou em formação ainda, né? Depois eu posso falar um pouco de como é que funciona a formação. Compensa. A questão, assim, por exemplo, isso, né, que ele traz assim, da mãe dele que fez psicanálise, mas o terapeuta não falou nada. Vamos pensar um pouquinho assim. Primeiro, quem faz psicoterapia, psiquiatra, psicólogo, como é que funciona isso, né? Aqui no Rio Grande do Sul, é muito comum, né, quem está na residência de psiquiatria já fazer, durante a residência de psiquiatria, fazer uma formação na área de psicoterapia. Então, aqui no Rio Grande do Sul é muito comum quem já termina a residência de psiquiatria já ter uma formação mínima necessária para sair fazendo psicoterapia também. No restante do Brasil, eu sei que não é assim. Eu sei que a psiquiatria ela é muito mais clínica, né, no sentido médica, né, no sentido de buscar mais tratamento medicamentoso, mais diagnóstico, mas aqui tem essa característica. Mas assim, para ser psicoterapeuta, a gente precisa ter uma formação mínima necessária, tá? Geralmente, ela tem a ver com atendimento de pacientes em psicoterapia, tá? No mínimo uma vez por semana, vamos dizer assim, por um tempo, e aí varia muito da instituição, mas às vezes é 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? E estar em supervisão, né? Então, é importante isso. Então, tem a formação, vamos dizer assim, a pessoa vai atender o seu paciente em psicoterapia, vai estudar a respeito de psicoterapia e vai estar se supervisionando com, né, um terapeuta mais experiente, geralmente um psiquiatra ou um psicólogo que tem experiência nessa área, e que vai supervisionar o paciente enquanto ele está em formação. Na psicologia, a mesma coisa. Nem todos os psicólogos, né, pelo que eu entendo, vamos dizer assim,
eles têm a formação necessária para a psicoterapia de orientação analítica. Dentro da psicologia existem várias formas de terapia, né? Como eu falei para vocês. Na de orientação analítica, muitas vezes as pessoas vão buscar outras formações após o término da sua faculdade, né? Na psicologia. Na psiquiatria, muitas vezes é isso também. A pessoa termina a residência e vai fazer uma formação mais específica, né, para atendimento em psicoterapia de orientação analítica, né? E é assim que funciona, né? Supervisão, atendimento do seu caso e estudo em seminários desses pacientes. Então, assim, tanto psicólogo como psiquiatra podem atender pacientes em psicoterapia, né? Desde que tenham uma formação básica. A formação psicanalítica ela é bem mais complexa, né? Para ser psicanalista, a gente precisa ter a paciente em atendimentos de alta frequência. O tratamento analítico é diferente. E uma das diferenças é a frequência, vamos dizer assim. Né? Então, a frequência de tratamento em quem está a psicanálise é um tratamento de alta frequência. Ou seja, o paciente vem 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. E qual que é a diferença disso? Né? Para quem vem 3 vezes por semana, para quem vem 1 vez por semana. Quanto mais vezes o paciente vem para análise, a maior é a possibilidade da gente poder acessar coisas mais profundas, ou seja, coisas mais do início, traumas mais iniciais da vida desse paciente. E a possibilidade, então, da gente trabalhar com essas coisas. Por isso que muitas vezes tem casos assim que os pacientes querem vir de 15 em 15 dias, 1 vez por mês, né? Até pode. A questão é que muitas vezes não se consegue chegar em questões da vida desse paciente, porque como o tempo é muito espaçado, quando o paciente voltar, a gente vai ter que trabalhar as mesmas coisas que a gente viu na última sessão até poder andar um pouco a mais. Né? Claro que assim, com o tempo é possível, né? Não quer dizer que vir 1 vez por semana não vai se trabalhar coisas, ou vir 2 vezes por semana não vai se trabalhar coisas. Vai, mas vai levar mais tempo. Quando a gente fala em alta frequência, quando a gente fala em alta frequência, a gente fala da possibilidade de trabalhar com esse paciente coisas mais profundas, né, de forma mais intensa, né, e por isso também que o treinamento, vamos dizer assim, de um analista, de um psicanalista, ele é muito mais intenso também. Ele leva muito mais tempo. Né? São muito mais seminários, né? É muito mais tempo de supervisão, né? Para a gente conseguir lidar com toda essa carga que muitas vezes o paciente traz, né? De sofrimento, de angústia, né? Então, isso é importante. Aí as pessoas perguntam, como é que faz para, né? Já você faz análise. Então, era justamente isso que eu ia falar. Como é que tu faz para escutar tudo isso e ser uma pessoa calma? Né? Já escutei essa pergunta muitas vezes. Assim, né? Porque para a formação analítica, a gente precisa também se autoanalisar. Então, assim como a gente analisa os nossos pacientes, a gente também se analisa. Né? E para isso, durante a formação, é importante, né, da gente fazer essa análise pessoal para conseguir separar o que é o que o paciente está trazendo para a gente e o que é nosso. Porque, assim, é muito normal, né? Por isso que a gente não pode comparar um tratamento analítico com um tratamento, com uma conversa de bar, conversa com os amigos, né? Muita gente também fala assim, não vou fazer terapia porque eu tenho, né, meu amigo. Não é a mesma coisa. Primeiro, quando a gente começa a falar de uma angústia nossa, a tendência natural é da pessoa que está escutando também se angustiar. E nem todo mundo consegue lidar com as angústias de forma, vamos dizer assim, afetiva, né, empática. Então, a maioria das pessoas, quando começa a dar conselho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ou não quer mais escutar, não aguento mais de falar isso. Então, por isso que o treinamento de um analista passa por isso, para a gente ter tolerância, para a gente saber que isso é do paciente, isso não é nosso,
né? Para a gente conseguir realmente ajudar a pessoa, né? Muitas vezes a gente acaba vendo assim, tem o caso desse que trouxeram ali, né, para falar da mãe, que o analista não falava nada, e realmente, assim, a análise mais ortodoxa, vamos dizer assim, tem uma coisa mais nesse sentido, né? Hoje em dia a gente sabe que de alguma forma a gente tem que participar também, né? Mas antigamente era isso, era uma neutralidade mais, vamos dizer assim, se buscava uma maior neutralidade, então acabava que o analista não falava quase nada, vamos dizer assim. Eu falava muito pouco, deixava o paciente falar mais. Pontualmente ele falava algumas coisas, né? Mas o mais importante disso, gente, é que assim, é um encontro, né? Uma psicoterapia, uma psicanálise é um encontro de duas pessoas. Vai ter pessoas que a gente vai gostar na nossa vida, que a gente vai empatizar, simpatizar, que a gente vai querer estar junto, e vai ter pessoas que a gente vai não curti, não gostei. E da mesma forma vai acontecer com o terapeuta, né? Então, assim, busquei terapeuta, fui indicado, é maravilhoso, e comigo já aconteceu, óbvio que nem todo mundo gosta de mim, nem todo mundo vai achar que eu sou bom terapeuta, enfim, mas a gente, da mesma forma como a gente gosta de algumas pessoas e não gosta de outras, e assim, sem explicação aparente, num processo de terapia, a mesma coisa. A gente vai sentar na frente de um terapeuta, de um psicoterapeuta, de um psicanalista, a gente vai gostar ou não vai gostar. O mais importante disso é que se não gostar, procura outro. Vai procurando até que tu encontre alguém que realmente tu vai se sentir à vontade para falar sobre os seus problemas. Então, muitas vezes a gente quando vai buscar uma ajuda, não se acerta de primeira, né? E aí precisa trocar realmente, né? Então, acho que o mais importante é isso, assim. Adolescentes podem fazer análise ou seria melhor outro tipo de tratamento? Então, isso é algo importante, assim, da gente falar também. A psicanálise, existe psicanálise para tratamento de relação mãe-bebês, existe psicanálise para tratamento de criança, existe psicanálise para tratamento de adolescentes e para adultos, né? Então, a gente já desde o início da vida, e quanto mais precoce a gente conseguir levar alguém para tratamento, melhor é o prognóstico, né? Quanto menos tempo esses traumas ficarem agindo e de alguma forma se estruturando na personalidade dessa pessoa, mais fácil é da gente trabalhar. Então, muitas vezes existe a psicanálise de bebês, que é a psicanálise que a gente faz com a mãe e o seu bebê juntos na sala de análise, e a gente vai identificando de alguma forma o comportamento da mãe junto com o seu bebê, as reações que o bebê tem quando a mãe fala, a forma de interação entre eles. Quando a gente pensa assim, na relação de pais com filhos, muita coisa transgeracional que a gente pensa assim, que é passado de geração para geração e que a gente não se dá conta e que isso vai se repetindo nas nossas vidas. Depois, quando a gente se dá conta, meu pai era assim, meu avô era assim e eu sou assim. E isso vem de berço, isso vem de muito início da vida das pessoas. Então, quando a gente consegue ir observando isso, né, por exemplo, numa relação entre mãe e bebê, a gente já consegue, de alguma forma, ir ajudando essa dupla, mãe e o seu bebê, a evitar que problemas futuros podem acontecer. Da mesma forma com crianças, né? A criança, muitas vezes, é depositária de toda doença de uma família, né? Então, é comum, por exemplo, assim, a escola não aguenta mais, vem pro Dr. Yuri, o Dr. Yuri dá uma Ritalina para essa criança que eu não aguento mais. Aí tu vai ver como é que é a casa dessa criança, né? Como é que é essa criança dentro da sua família. O pai tem problema de alcoolismo, né? Briga o dia inteiro com a mãe, né? A mãe, uma depressão horrível, né? O irmão é dependente químico, enfim. Tu vai vendo que, na verdade, a criança que está ali com sintoma de hiperatividade, de agitação, de inquietação, de oposição, né? Tem o transtorno opositor, desafiador opositor,
opositor desafiador, o TOD, né? Então, a criança, na verdade, ela é o alarme que está tocando, né? Ela não é ela que é o problema, vamos dizer assim. Então, ela tá simplesmente, por ser criança, quanto mais imaturo for o psiquismo de alguém, menos tolerante ele vai ser ao ambiente, né? A loucura, entre aspas, do ambiente. Então, um ambiente enlouquecedor, a criança vai ser a depositária disso e vai ser quem vai denunciar de alguma forma. Então, aí tu começa a observar como funciona, vamos dizer assim, esse ambiente que essa criança está inserida, e a gente vai perceber que todos precisam de tratamento. Ela também precisa, óbvio, porque está sofrendo, mas não é só ela. Então, e aqui eu trago também essa live hoje de um assunto diferente, importantíssimo, tão importante quanto é um tratamento medicamentoso, ou até mais, né? Porque assim, o que a gente constrói, o que a gente ganha com uma psicoterapia, uma psicanálise, ninguém tira da gente. A medicação, a gente faz o tratamento, a pessoa fica bem e a gente para com o remédio. Se o ambiente segue adoecedor, enlouquecedor ou caótico, vai passar um tempo, essa pessoa vai adoecer de novo. Então, a possibilidade de se mudar o ambiente, de se mudar a realidade, ela está muito mais vinculada a um processo psicoterápico ou psicanalítico do que a própria medicação. Não estou dizendo que não precisa usar medicação, e eu utilizo bastante. Grande parte dos meus pacientes utilizam, né? Mas uma grande parte dos pacientes que vêm para mim usando medicação, a gente começa um tratamento psicoterápico ou psicanalítico e a medicação é possível de ser retirada com o tempo. Então, para vocês verem como é importante. É claro, gente, é um processo demorado, como eu falei para vocês. A gente tem data para iniciar, mas não tem data para terminar, né? A gente não sabe o que vai aparecendo. Muitas vezes as pessoas me procuram e elas me falam coisas e muitas vezes elas me falam, é a primeira vez que eu falo isso para alguém. De todas as ordens de problemas, de traumas, de negligências. Então as pessoas muitas vezes têm muita dificuldade, não encontram coragem dentro delas, ou vamos dizer assim, não é nem coragem, não é nem questão de coragem, mas não encontram força dentro delas, e muito menos uma escuta empática no ambiente onde elas vivem, para elas poderem botar isso para fora. E quem já viveu um processo psicoterápico sabe como é libertador e como alivia poder falar algo que nos incomoda há anos, às vezes por toda a nossa vida, poder botar isso em voz alta, poder botar isso em palavra, isso traz um alívio, isso traz um potencial de melhora na qualidade de vida muito grande, tá? Em relação aos atendimentos, atendimento online, faço atendimento online, convênios. Gente, tem um link na minha bio ali que cai direto aqui no meu consultório. Podem entrar em contato, a gente tira todas as dúvidas de vocês em relação aos meus atendimentos, tá? O psiquiatra pode indicar uma abordagem psicanalítica para um paciente? Há uma frequência desse procedimento entre a psiquiatria? Não sei se não entendi muito bem, mas sim, um psiquiatra pode. Como eu disse, assim, tem muitos psiquiatras que não fazem psicoterapia, né? Eu sei que aqui no Rio Grande do Sul, como eu falei para vocês, tem essa característica em função da psicanálise argentina, né? Porque a psicanálise na Argentina, aqui no Brasil, no sul do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, são as escolas de psicanálise mais fortes que existem na América Latina, né? Então é aqui, é um pouco nos Estados Unidos, bastante na Europa, né? Inglaterra, França, Itália, né? Então esses lugares onde as escolas de psicanálise são mais fortes. E aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma forte influência da psicanálise argentina, né? Da Argentina. Então aqui é comum a formação, enquanto a gente faz psiquiatria, a gente já recebe uma formação para atendimento psicoterápico também, né? Não a psicanálise em si. A psicanálise em si, como eu falei para vocês, é uma formação mais complexa, é uma formação à parte, leva bastante tempo, né? Então ela é diferente, né? Existe diferença entre profissionais na área da psiquiatria?
É isso que eu falei, né? Tem psiquiatras que fazem psicoterapia e outros que não fazem. Então, muitos que não fazem psicoterapia acabam encaminhando para outros colegas, né? Então, isso é comum de acontecer. Você faz análise pessoal com outro psicanalista? Exatamente. Né? A gente faz análise pessoal com outro psicanalista. Exatamente. Como fica essa criança, caso numa situação dessa? Eu acho que era do caso que a gente estava falando do ambiente, né? De como o ambiente é importante, né? De como a criança acaba sendo depositária de alguma forma. E não só criança, gente. É comum, assim... Isso é interessante, porque assim, ó... Não quer dizer que... Vamos supor, nesse caso que eu falei para vocês da criança que chega hiperativa, opositora, irritada, né? E a gente quer medicar. Não quer dizer que a gente não vai medicar essa criança. O que eu quero dizer assim, ó, que só medicação nesse caso, com o ambiente em casa dessa forma, com uma família com um funcionamento assim que levou essa criança a ficar dessa forma, o remédio não vai adiantar. E a mesma coisa, né? Muitas vezes assim as pessoas me procuram, né? Não aguenta mais estar no trabalho, né? Não aguenta mais estar num relacionamento. Tá se deprimindo, não consegue mais acordar de manhã, né? Tá vendo que tá mal, que a vida tá indo, né? Vocês acham que simplesmente dar uma medicação para essa pessoa vai resolver o problema, né? Se essa pessoa realmente não parar, né, e começar a olhar o que fez com que ela chegou a esse ponto, é muito difícil de ela sair disso, né? Não quer dizer que o remédio não vai evitar, por exemplo, dessa depressão piorar, né? Ou de começar pensamentos suicidas, algo nesse sentido. Claro que o remédio vai ajudar, vai aliviar, né? Mas assim, não vai curar, não vai resolver o problema, né? Se a gente for pensar nesse sentido. A hiperatividade pode ser confundida com a bipolaridade? Pode ser sim. Minha mãe tem depressão, mas sempre foi carinhosa com os filhos, sempre procurou ocultar a depressão. Porém, infelizmente, os filhos estão igualmente depressivos e solitários. Tem muita coisa, Sofia, que a gente não... que a gente comunica de forma... E aí a gente fala do inconsciente, né? Como eu comecei a falar para vocês. Tem muita coisa que a gente comunica para as outras pessoas de forma não verbal, né? Como a gente diz. Então, tu vê assim, né, como tu diz, né, claro que ela teve muito cuidado, né, não quer dizer que não amou os filhos, que não quis proteger, que não quis cuidar, né, mas isso é percebido de alguma forma ou de outra, né, e a criança, principalmente, ela percebe muita coisa, né, que os adultos às vezes acham que elas não vão perceber e ela está percebendo tudo e está entendendo tudo, né, então, principalmente nesses casos, assim, de depressão, né, ou de outras coisas que vão acontecendo na vida dessa família, a criança capta isso, né? Então, mesmo que não cheguem, não digam para ela assim, né, objetivamente, né? Suas lives são espetaculares, poderia fazer mais vezes, a gente agradece. Muito obrigado, mas realmente para mim é difícil, eu faço o que eu posso aqui, gente. Muito obrigado. Como falaste, o ambiente é importante, sem dúvida, principalmente no início, assim, né? No início da vida, né? Por isso que, assim, os primeiros meses de vida, quando a gente fala em psicanálise, a gente está falando de desenvolvimento da personalidade, né? A personalidade, os primeiros dias, as primeiras horas de vida de um bebê, elas são mais importantes do que os primeiros dias de vida. Os primeiros dias de vida são mais importantes que os primeiros meses de vida. Os primeiros meses de vida são mais importantes que os primeiros anos de vida. Então, e assim vai, né? Porque ali quando o bebê nasce, e até antes, né? É ali que começa a formação do psiquismo e a formação da personalidade de alguém. E quando a gente recebe uma pessoa adulta no nosso consultório, dentro dessa pessoa adulta tem um bebê, tem uma criança, tem um adolescente, né? Então tem toda uma construção e de muita coisa que aconteceu com essa pessoa e que está enterrada dentro dela, né? Está esquecida, está reprimida dentro dela. E precisa ser assim. Ninguém consegue viver a vida pensando num trauma que sofreu
quando era pequeno, 24 horas por dia. Isso é enlouquecedor, a pessoa não ia, e a pessoa ia morrer, vamos dizer assim. Não tem como. Então, o nosso psiquismo ele é muito eficiente nesse sentido, né? Ele se utiliza desse processo de repressão para que a gente consiga viver minimamente bem, né? Então, assim, e as pessoas agem ou funcionam de uma forma, enquanto adultas, da forma como elas conseguem, né? Ninguém escolhe viver mal, né? Ah, eu vou escolher viver assim, eu vou escolher ter um marido que me maltrata, eu vou escolher ter uma mulher que me trai, né? Ninguém é assim. Mas as coisas acontecem porque vão se repetindo padrões, né? E a psicoterapia, a psicanálise, né? Então, elas funcionam para a gente poder mexer nisso. Claro que é um processo doloroso. Você tem que ter coragem também para ir se tratar, né? Porque às vezes o medo é tão grande de mexer em coisas do passado que as pessoas se paralisam e preferem seguir. Não é nem uma escolha. Elas não conseguem não viver assim. Elas não conseguem sair disso. Então, assim, porque o medo de mexer em certos assuntos é tão grande que ela se paralisa. E aí fica funcionando num certo tipo de funcionamento que mesmo trazendo prejuízo, mesmo trazendo sofrimento, ela não consegue sair daqui, né? Então aí vai de tu conseguir encontrar um terapeuta, um psicanalista que consiga te ajudar disso, né? Tu vai se aliar a essa pessoa, né? E fazer com que aos poucos, né, ela tenha coragem e se sinta segura, né, para poder ir aos poucos mexendo nesses assuntos, que realmente são coisas muito difíceis, né? Dizem para encontrarmos a raiz da ansiedade, mas se não conseguirmos encontrar, o que eu falei, não é uma coisa simples, né? Mas assim, às vezes só o fato de a gente poder falar e ter alguém, né, que nos escute, isso já ajuda bastante. E tem já estudos, e aí a gente vai sair da coisa da psicanálise, que eu sei que muita gente tem críticas em relação a isso, ou da própria psicoterapia, mas assim, já tem muitos estudos a respeito disso, que o tratamento tanto de transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, a própria bipolaridade, transtornos psicóticos como esquizofrenia, né? O tratamento medicamentoso e psicoterapia juntos, ele é superior, a eficácia é superior a só utilizar medicação, né? E aí são estudos científicos, né? A gente não está falando de inconsciente, a gente não está falando, né, da relação e tal, mas são coisas que têm comprovação científica, né? Coisas que podem ser medidas, vamos dizer assim. Então, sempre o tratamento da psicoterapia junto com a medicação, ela vai ser mais eficaz do que só se utilizar a medicação, né? Consulta com psiquiatra com 15 minutos de duração, devo trocar? Olha, eu posso falar por mim. Eu não consigo avaliar alguém em 15 minutos, tá? Então, se o colega consegue, a colega consegue. Será que a insegurança... A chance de errar é muito grande, né? Alguém que faz uma comida em 10 minutos, se alguém que leva 1 hora para fazer uma comida, o que tu acha que vai dar de diferença, né? Enfim... Será que a insegurança pode ter causa na fase dos primeiros dias de vida? Claro que sim, claro que sim. Por isso a importância, assim, né, da mãe, né? Também é importante a gente falar isso, né, Sofia? Assim, para a mãe poder estar de olho, se entregar, ter essa conexão com o bebê, ela precisa de um ambiente calmo, de um ambiente tranquilo. Então a gente fala muito na função materna, na função paterna. Hoje a gente não usa tanto materno e paterno, né? Usa, vamos dizer assim, porque hoje pode ser 2 mães, pode ser 2 pais, enfim, não quer dizer, né? Isso que eu quero dizer, né? Mas vamos supor assim, a função materna é a mãe ficar completamente conectada com o seu bebê, poder aos poucos ir conhecendo esse bebê, poder, né, se conectar com ele, entender melhor o que é o choro,
Mas para ela conseguir fazer isso, ela precisa de alguém que mantenha o ambiente dela tranquilo. E aí a gente vai pensar na função paterna, por exemplo. Então a função do pai nesse momento, ou paterna nesse momento, é propiciar um ambiente calmo, tranquilo, para que essa mãe consiga fazer isso, né? Então, porque senão a gente fica muito falando da questão da mãe, assim, mas não, e muitas mães não têm isso, né? Então fica realmente impossível, né, de conseguir fazer esse papel com o seu bebê nesse primeiro momento, né? Faço tratamento psiquiátrico psicanalítico mais de 2 anos para depressão. Isso aí. Psiquiatra só pode tratar com medicamento ou pode opinar. Como eu falei, tem psiquiatras que fazem só a parte medicamentosa e tem psiquiatras que são psicoterapeutas, como eu, por exemplo, né? Eu tenho formação tanto em psiquiatria como em psicanálise, tá? Lembrando das aulas, a Bruna. A Bruna foi minha aluna. Gente, estamos no horário, tá? Muito obrigado de novo, tá? Como saber se a psicóloga é boa? Pois tem diferença grande de valores na sessão. A psicoterapia, ela não é uma coisa barata, mas, né, muita gente me procura aqui, tá? Muita gente me manda e que não, né, não tem condições de arcar com tratamento assim. O que acontece é que existe aqui no Porto Alegre, aqui em Caxias do Sul, eu sei que existem instituições que oferecem atendimento a preços muito baixos, né? Vamos dizer assim, bem reduzidos, né? Então eu indico bastante, porque são pessoas que estão em formação, como eu já estive, em supervisão. E tem algumas instituições que, inclusive, eu sou supervisor, eu dou supervisão para esses alunos que estão em formação, né? E que funciona muito, gente. Eu acho que é importante, se não consegue arcar acho que não é uma questão de preço, porque é mais caro, é melhor. Muito mais na questão de tu se sentir bem, né? De tu se sentir conectado com o teu terapeuta, com o teu analista, do que valores, ou enfim, né? Ou, muitas vezes alguém diz que não é bom, que não é ruim. Quem tem que saber é tu. Se tu se sente compreendida, se sente conectada, se sente escutada, é isso aí, tá? Gente, muito obrigado pela audiência novamente, né? Como eu sempre falo para vocês, eu adoro fazer isso aqui, né? Comecei no início do ano ali, mas foi uma grata surpresa que 2022 me trouxe, assim, né? Essa possibilidade de estar falando, essa troca de estar aqui com vocês. Agradeço novamente. Semana que vem é feriado, eu não vou fazer, mas daqui 15 dias eu retorno novamente com uma live no mesmo horário, na terça-feira às 8 horas. Espero todo mundo aqui. Quem tiver mais dúvidas, eu tento sempre responder todo mundo aqui no meu Instagram, o que eu consigo. Eu sei que eu demoro muitas vezes, mas agradeço todo mundo pela audiência. Estão todos convidados para daqui 15 dias novamente, tá bom? Uma boa noite.